vai conseguir ver o meu valor, sabe quem é? É um empresário. É uma pessoa que tem um network absurdo. Por que ele vai ver meu valor? Porque eu vou sentar na mesa com os amigos dele, eu falo 3 idiomas, eu vou conseguir falar de todos os assuntos que ele tá falando. Na verdade, eu até arranho mais um idioma. Ele vai conseguir ver a minha postura, vai ver a minha forma de vestir, vai ver a minha unha, porque ele precisa de uma mulher elegante para estar do lado dele, que não vai tirar o valor dele, vai aumentar o valor dele. Porque um rei, ele precisa de uma rainha. Ele não precisa de uma coisa que não caiba dentro do ecossistema dele. Eu vi esse vídeo hoje e ele me fez pensar muitas coisas, principalmente sobre como as pessoas agora apresentam esse currículo, né? Olha aqui meu currículo, sou boa o suficiente pra gente ter uma relação. Deixa eu ver seu currículo pra ver se você é bom o suficiente pra gente ter uma relação. E isso é um fenômeno que não tem como desatrelar do sistema socioeconômico que a gente vive, que é o capitalismo, né? Por quê? Porque a ideologia liberal, a ideologia neoliberal e do capitalismo é que você tem mais valor quando você é um empreendedor de si mesmo, quando você é bem sucedido financeiramente, quando você tem muitas conquistas materiais, quando você consegue se vestir bem, fazer as unhas, cuidar de si, falar vários idiomas, pagar um curso para falar vários idiomas, viajar muito, enfim. E aí, existe esse discurso como se houvesse uma superioridade moral de quem tem acesso a isso tudo sobre quem não tem acesso a isso tudo. Eu acho que esse discurso dela, ele deixa muito explícito essa ideia de que você vale o material que você tem, né? O tanto de coisas que você acumulou até agora. Quando ela diz assim, o homem precisa de uma mulher que vai aumentar o valor dele. Como se a gente estivesse falando de 2 objetos, né? Como se a gente estivesse falando de coisas e não de pessoas, de sentimentos. E isso é uma coisa que me deixa muito reflexiva sobre até que ponto o capitalismo chega essa ideologia que eu acho definitivamente muito ruim para a sociedade. E eu acho que ela tá errada. Porque o cara que vai te dar valor, ele não tá nem aí pra quantos idiomas você fala, pro que você veste, enfim, isso são coisas muito superficiais. O cara que vai te dar valor, ele te respeita porque ele acha você muito carinhosa, muito inteligente, ele gosta do jeito que você trata animais de rua, ele gosta da sua simplicidade de, sei lá, se divertir tomando um sorvete na praça, porque ele gosta, não sei, gosta de você, gosta do seu cheiro, gosta de, sabe? Eu acho que é tão mais profundo do que o tanto de coisas materiais que você conquistou, qual é a marca da roupa que você tá usando. Isso não quer dizer que o cara vai te valorizar, sabe? O cara te valoriza porque ele acha que você não sei, você trata as pessoas bem, você é uma pessoa agradável, porque ele acha que você tem um hálito bom. Não sei, gente, mas assim, nós não somos coisas. E eu acho que a gente tem que parar de querer valorar as pessoas baseado nas coisas que elas têm, nas conquistas que elas já tiveram. A gente tem que causar estranhamento nesse tipo de discurso, onde a gente atrela as pessoas que têm valor às pessoas que têm mais sucesso material e profissional no capitalismo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Se toda pessoa bem-sucedida tivesse caráter e toda pessoa mal-sucedida não tivesse caráter, a gente não teria aí tanto rico criminoso, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Eu sempre tive uma ideia, quando eu via as novelas, principalmente, que você tem um núcleo rico, onde os ricos se relacionam com ricos, e um núcleo pobre, onde os pobres se relacionam com pobres. E sempre tinha umas tramas, assim, onde um rico se apaixona por uma menina pobre, ou uma menina rica se apaixona por um cara pobre, e aí a família tem preconceito e tudo mais. E eu sempre pensava assim, poxa, eu acho que os ricos não se relacionam com pobres, não é nem porque eles julgam dessa maneira, de que a pessoa não presta e tudo mais, por ela ser pobre. Eu acho que é porque eles não convivem entre si. Mas a gente vê nesse tipo de discurso, né, que não é exatamente o que eu achava, não. Que realmente a pessoa bem-sucedida financeiramente e tal, ela pode não ter mérito nenhum na conquista daquilo que ela tem, né? Ela pode ter nascido de uma família rica. Na semana passada saiu uma lista com as pessoas mais ricas do mundo, e a maioria são herdeiras, as pessoas mais jovens são todas herdeiras, então elas não fazem ideia de como a família delas tem aquele patrimônio. Mas elas já nasceram com aquele patrimônio ali. Nada foi batalhado, nada foi uma conquista, enfim, que veio do trabalho delas, do conhecimento delas. Mas elas atribuem esse valor, né, moralmente superior, porque elas têm essas coisas todas. E a gente tem gente que se esforça tanto, tem gente tão boa, tão competente, tão inteligente, mas que não tem oportunidade, né, e não consegue cavar as próprias oportunidades, como a gente vê todo dia na internet, um guru falando como se fosse um passe de mágica. Enfim, me entristece muito esse papo. E se fosse assim, a gente não tinha empresário que chifra mulher, rico não ia chifrar nunca mulher, rica também, né? E a gente sabe que não é assim. Então eu me pergunto, como é que alguém acredita nisso, sabe? Mas eu acho que no fundo essa menina, o que ela quer mesmo, ela quer ser reconhecida por ser esforçada, porque pra você aprender idiomas, não é só você ter o dinheiro e pagar o curso. Eu sou professora de inglês, então assim, eu já tive muito aluno rico com dificuldade de aprender porque não faz o que tem que fazer, que é se esforçar, né? É estudar, é fazer coisas por fora do momento das aulas, enfim. Não é só viajar pra fora
ir fazer curso, né? Contratar um professor particular. Você tem que desprender o esforço real da sua parte. Então eu acho que ela quer ser reconhecida pelo que ela é. Por ser inteligente, por ser vaidosa, por se cuidar, não sei dizer. Mas eu acho que ela acabou sendo cooptada por esse discurso neoliberal. E eu vim fazer esse vídeo pra que você não normalize isso. Pra que a gente não olhe isso e fale, olha mesmo. Sabe por quê? Porque isso vai te levar ao pensamento de, peraí, mas então se eu não falo mais um idioma, então eu não tenho valor. Se eu não consigo fazer unhas de fibra de vidro, então eu não tenho valor. Se eu não consigo comprar uma roupa da marca tal, então eu não tenho valor. E nada disso é verdade. Não poderia estar mais longe da verdade, inclusive. O valor de uma pessoa... Primeiro que assim, como é que se valora uma pessoa, né? Mas o que eu diria não valor, o caráter de uma pessoa, né? O que nos faria apaixonar por alguém é o jeito dela, é a personalidade dela, é o caráter dela, é o comportamento dela, e não as coisas materiais que ela tem. Da mesma forma que a gente não deve querer ser amada por isso, a gente deve querer ser amada por quem a gente é, né? Por ser quem a gente é, por se comportar como uma pessoa decente, como um ser humano bom. E era isso.